Vamos ler o versículo, a passagem bíblica citada aqui no roteiro, no segundo momento do nosso TCL. Livro de Atos, capítulo 2, segunda parte do versículo 17 e versículo 18. Vamos ler juntos em voz alta? O que diz? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Amém? Você vai sentar agora. Nós lemos esses versículos, eles têm aqui alguns grupos específicos. Relacione os grupos incluídos no texto bíblico que nós lemos. E esses grupos foram chamados para serem instrumentos de Deus e para serem seus mensageiros. Relacione então, quem são esses grupos que o texto menciona? Então, quais são os grupos? Filhos, filhas, jovens, velhos, servos e servas. Então, esses são os grupos mencionados nessa passagem. Esses são os profetas. Esses são os profetas. Há uma menção desses grupos que o Espírito de Deus, através do profeta Joel, que o apóstolo Pedro está citando as palavras dele aqui, seriam as pessoas que trariam a palavra de Deus. E a menção desses 6 grupos não é sem propósito, elas têm um propósito. Tem um propósito. Mesmo que o texto em si não nos dê detalhe do porquê, mas o texto nos permite algumas percepções do porquê esses grupos. E nos dá algumas lições a respeito disso. Desses grupos que profetizariam. O profetizar significa falar inspirado por Deus, significa o trazer a palavra de Deus. A gente já viu isso aqui em outros momentos no TCL. Profetizar fala também de coisas a respeito do futuro, é algo bastante amplo, e o Espírito Santo, ele falou através do profeta. Ele disse: os seus filhos e as suas filhas, o que eles vão fazer? Eles o quê? Eles profetizarão. Quando a gente lê isso aqui, sabe o que essa passagem mostra? Que Deus contempla e deseja derramar do seu Espírito sobre a geração seguinte, usando-a para trazer a sua palavra. Esse texto está nos dizendo isso. Filhos e filhas, ele está falando da geração que vem, dos filhos e filhas. Deus tem propósito com a geração que vem. Ele está revelando aqui. Diante disso, torna-se necessário aplicar então os nossos recursos em termos de oração, qualidade de tempo, dinheiro, ensino da palavra, onde a vontade de Deus é revelada. Ele quer usar os filhos e as filhas. Então, investamos neles. Investamos na próxima geração. O propósito de Deus está revelado. Ele quer que
os filhos e as filhas sejam profetas, que eles falem inspirados por Deus. Deus quer usar os filhos e as filhas, Ele quer que eles sejam profetas. Como é que a gente tem olhado para os nossos filhos? Qual é o nosso olhar para eles? Qual que é o nosso propósito para eles? Eu quero meu filho engenheiro, eu quero meu filho um sábio intelectual, um médico, isso, aquilo, assim. Ok, ele pode ser tudo isso, mas antes de tudo, Deus quer que os nossos filhos sejam profetas. Deus quer que a próxima geração seja uma geração de profetas, uma geração que profetize. Uma oração para os pais, baseada na vontade de Deus, algo para se investir em oração. Diga: Deus, que os meus filhos sejam profetas. Comece a enxergar os teus filhos, as tuas filhas, os filhos e as filhas como profetas. Ore para que eles sejam profetas. Pode ser que estejam bagunçando, aprontando, né, Bira? Você é profeta. Você é profeta. Está na palavra de Deus. Ele quer que os nossos filhos profetizem. E se Ele revelou isso, a gente tem que investir nisso. As gerações novas, os filhos da primeira igreja, as novas gerações, as crianças, vai ter encontro com Deus infantil e de juniores. Ei, que seja encontro de profetas, mas sabe de uma coisa, eles não vão sozinhos. Isso vai exigir talvez um investimento, mas invista nos profetas, nos futuros profetas. Se você não tem um filho, uma filha, ajude alguém aí. Mas Deus quer os filhos da primeira igreja. Nós temos que olhar quem está lá no berçário, e por isso a gente tem um berçário bem bonitinho lá. E a gente colocou bastante dinheiro lá, porque lá é lugar de profeta. A gente tem maternal. E berçário não é lugar só de embalar nenê, é lugar de ministração. É ou não é, pastora Rosângela? É lugar de oração. Não é aulinha para passar o tempo deles, não, é culto. É palavra, é ensino. A gente está lidando com futuros profetas, porque os filhos e as filhas profetizarão. A gente tem que investir em juniores, em adolescentes que às vezes podem irritar alguns. Mas já que Deus quer deles profetas, nós temos que investir nisso. Temos que investir nos jovens, nos filhos, nas filhas, na próxima geração. Deus quer que os filhos profetizem. Esse é o primeiro grupo, o grupo de filhos e filhas. E vale relembrar que na época homens seriam vistos como os profetas. Mas as pessoas não considerariam muito que as mulheres seriam profetas. Existe lá no Antigo Testamento uma profeta, eu acho que é Uda o nome dela. Mas não havia muitas, mas lá no Antigo Testamento está dizendo que Deus ia usar filhas como profetas. E daí no Novo Testamento a gente já vê isso acontecendo com as mulheres, as filhas de Filipe, as profetas. Nova geração de profetas. Esses são os dois primeiros grupos. O outro grupo mencionado aqui, outra afirmação divina desse versículo é que os jovens terão visões. Os jovens terão visões. O Espírito Santo quer dar
visões das coisas que acontecem no mundo espiritual. Portanto, o Espírito Santo quer dar aos nossos jovens algo sobrenatural, visões sobrenatural. Deus quer abrir a visão dos jovens. Deus quer que os jovens, eles tenham, então, essa condição de contemplar as coisas sobrenaturais. E nós veremos, e já temos visto, os nossos jovens contemplando, com olhos espirituais abertos e enxergando o sobrenatural. E às vezes tem uma questão do improvável nessas situações. Filhos e filhas, novos ainda, geração seguinte, sem experiência, eles profetizarem. Jovens com visões, com uma maturidade para poder enxergar no mundo do Espírito, sim. Jovens terão visões. E tem esse aspecto de visão espiritual. Mas o Espírito Santo quer dar aos jovens da Igreja de Jesus também visão de vida. Os jovens da nossa geração não têm visão de vida, gente. Essa palavra vida, né? Isso eu conversei com o irmão nosso, ele tem loja que vende roupa de jovem, roupa de skatista, de surfista, que tem essas bermudas, camiseta, esses calçados todos. Então, o melhor é que sejam jovens que vendam, porque ele tem a linguagem, o vocabulário, ele sempre está contratando jovens. Ele diz, sabe, pastor, a única razão que eles vão e ganham o seu salário, eles só têm um objetivo, é gastar nas festas, é gastar na bebida, gastar, é só isso. Eles só ganham para isso, para mais nada. É o único objetivo de vida dele. A visão de vida, uma visão míope, curta, é do aqui e agora. Que é uma visão que acaba sendo de autodestruição. Não tem visão. Eu creio que o Espírito Santo quer vir sobre os jovens que servem a Jesus e lhes dar uma visão de vida para que eles sejam pessoas significativas na nossa sociedade e façam diferença, que sejam alguém nesse mundo que brilhe para a glória de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre os nossos jovens e dê a eles visão de vida, visão correta de vida. No entanto, o Espírito Santo não está aqui falando só a respeito dos filhos, das filhas e dos jovens. Ele está aqui falando também a respeito dos velhos, das pessoas mais idosas. Também sobre os velhos. E o texto diz que os velhos, eles terão o quê? Sonhos. Os velhos vão sonhar. Salmo 92:14, a Bíblia diz, mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Deus quer dar sonhos aos velhos, os quer produtivos. Se você está na terceira idade aí, por favor, o Espírito Santo está te dizendo que Ele quer que você sonhe. Ele quer te dar sonhos espirituais. Ele quer te dar também sonhos de vida, sonhos com o reino de Deus, sonhos com a família, sonhos com a posteridade.
serão verdejantes. Há muitas pessoas mais idosas que pararam de sonhar. Essas pessoas, embora estejam respirando, já deixaram de viver. Deixaram de viver. Quem não sonha não vive. Deus quer derramar o seu Espírito sobre os velhos para fazê-los sonhar. Sonhos vindos do Espírito Santo, inspirados em Deus. Quando se sonha, se olha, se tem objetivo, não se para, mas se vai adiante. Veja bem o que essa passagem faz. Ela está colocando algumas coisas nesses grupos de pessoas que não são muito peculiares a elas. Porque a maioria das pessoas velhas não quer sonhar mais. Eu acho que já fez tudo. Já vivi. Já criei meus filhos. Não. Os velhos terão sonhos. Quando o Espírito Santo vem, ele renova. Então, os velhos precisam sonhar. Acrescido a esses grupos, ainda tem o grupo dos servos e das servas. No grego, Atos ali, servos, servas, doulos. E essa palavra, ela quer dizer escravo. Alguém que em permanente servidão, em sujeição a um mestre. Uma pessoa que não pertence a si mesma, que precisa se render à vontade de outra. Servos e servas não tinham voz. A voz deles não era ouvida. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo viria sobre os servos e as servas, e eles profetizariam. Deus daria a voz a eles. Tem muita gente que não tem a sua voz sendo ouvida. Por alguma razão, ou por sua condição, ou por seu histórico. Não sei. Quem sabe tenha muita gente aqui que reclame, ninguém me escuta. Naquele contexto, a situação dos servos e servas, aqueles sim não tinham voz nenhuma na sociedade. Se você acha que você não tem voz, imagine aqueles. Mas o Espírito Santo daria voz a essas pessoas. Sua voz não tem sido ouvida? Talvez na sua casa, pelo seu cônjuge, pelos filhos, pelos pais. Mas Ele vai te dar voz. Você vai falar inspirado pelo Espírito de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo fala com autoridade espiritual. E quando se fala debaixo de uma unção, a pessoa mais dura, mais arrogante, vai ter que se dobrar. Porque ali há a manifestação de uma autoridade de Deus. E eu creio que nós precisamos pedir unção de profeta. Que o Espírito Santo nos ensine, nos unja, nos capacite para sermos uma voz profética. E quando falo de voz profética, necessariamente não tem que ser gritada, berrada, imposta. Não. Voz profética é voz com autoridade do Espírito de Deus. E muitas vezes ela é mansa, é suave, mas ela é certeira.
os servos e as servas, eles também profetizariam. E a palavra de Deus, então, ela chama todos esses grupos para serem profetas. Então, ela também nos inclui. Independente da geração que fazemos, que a gente faz parte, independente das gerações, uma geração mais nova, mais jovem, mais velha, independente da geração que fazemos parte. Se somos homens, mulheres, filhos, filhas, servos, servas, Deus deseja nos usar como seus profetas. Você entende isso? Que Deus deseja usar você como o profeta dele? O que é ser um profeta? Ser um profeta significa falar com inspiração divina. Que você seja profeta no seu trabalho. Que você seja profeta na escola. Que você seja profeta na rua. Que você seja profeta no restaurante. Que você seja profeta no ônibus. Que você fale por inspiração divina. Deus nos chama para sermos uma geração profética. Há vários tipos de profecias, vários níveis de profecias, mas tem um nível de profecia que todos nós podemos profetizar, que é o falar inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é trazer a palavra de Deus, que é realizar a obra do reino de Deus. No domingo eu vi, no domingo esse que passou, eu vi mais um testemunho da Ilva. A Ilva, ela está trabalhando num lugar lá, eu acho que é a secretária de médicos, alguma coisa assim, numa clínica. E ela ouviu no TCL que quando a gente ouvisse alguém reclamando de dor, isso poderia ser uma oportunidade, certo, para a gente orar. E lá onde ela trabalha, aconteceu uma vez, 2 e 3. Não lembro mais, dor no pé, dor não sei aonde, dor. Daí ela falou, quando eu ouvi elas falar de dor, reclamando de dor, eu lembrei. E eu disse, você quer que ore por você? E essas pessoas disseram sim. Todas elas foram curadas na hora, instantaneamente. Sabe o que é isso? Deus quer levantar uma geração de profetas que falem, que orem, que ministrem, inspirados pelo Espírito Santo.